Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A oração, a antífona de hoje, o Salmo 16, nós assim rezamos: Eu vos chamo, meu Deus, porque me atendeis. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas abrigai-me. É uma oração de alguém que tem confiança, porque o Senhor me atende, eu continuo chamando. Eu confio na força do Senhor, no seu amor, na sua palavra. Hoje, nós, na primeira leitura, ouvimos a oração de Azarias, que está presente no livro de Daniel, só na versão grega, como também o Cântico dos Três Jovens, mas que é belo, que mais uma vez vai fundamentar aquele percurso da oração penitencial, que é afirmar o próprio pecado e, sobretudo, afirmar a grandeza, a benevolência, o amor de Deus. Azarias parou e de pé começou a rezar, abrindo a boca no meio do fogo, disse: Ó, não nos desampares nunca, nós te pedimos por teu nome, não desfaças a tua aliança. A aliança, Deus é sempre fiel ao que Ele promete. Ele está com o seu povo, Ele não nos abandona. Mas a nossa oração é fazer memória dessa fidelidade de Deus, não porque Deus se esqueça, é porque nós precisamos nos recordar disso. Quando nós na oração pedimos, lembrai-vos, Senhor, faça isso, Senhor, é para nos recordar que Ele é o Deus que não se esquece, é o Deus que está agindo sempre na nossa história. Por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, por Israel, teu santo. Então, por causa desses nomes, já que Deus se apresentou como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó a Moisés, por eles, Senhor, nos escute. Senhor, hoje estamos reduzidos ao menor de todos os povos, e veja o sofrimento que vai dizer Azarias. Isso por causa dos nossos pecados. Não é por causa do castigo de Deus, do abandono de Deus, mas por causa dos nossos pecados. E vai dizer: neste tempo estamos sem chefes, sem profetas, sem guia, não há holocaustos nem sacrifício, não há oblação nem incenso, não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias. Este choro do povo de Israel, que eles não têm mais chefe, não tem profeta, não tem sacrifício, não tem holocausto, ele vai se repetir muitas vezes nos livros que estão nos 2, 3 séculos antes de Jesus. É o sentimento do povo de Israel, que vai dizer que os céus se fecharam. Então lembra no batismo de Jesus, quando o céu se abre para não se fechar mais, porque Deus restabelece de um modo definitivo a sua aliança com o povo, e agora não só com o povo de Israel, mas com todos os povos da terra. Não se sentirá frustrado, Senhor, quem põe em ti sua confiança. Então a pessoa de fé sabe que a confiança depositada no Senhor, ela permanece, é para sempre. E vai dizer assim: liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. No Salmo de hoje, nós temos a oração do Salmo 24: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. É o desejo de conhecer a verdade de Deus, de conhecer a vontade de Deus, de trilhar os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Deus não nos assusta, porque nós sabemos que é um Deus rico em misericórdia, um Deus que nos ama. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós vamos assim rezar: voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. É o tema do perdão que está hoje na leitura. A necessidade de perdoar o nosso irmão para sermos perdoados. Um caminho fácil? Não é fácil, meus caros. Sobretudo não é fácil perdoar aquela pessoa que nos fez mal injusto, mal em grande proporção, aquela pessoa que usou do poder que tem para nos causar dano. Então isso é doloroso. Contudo,
hoje o Senhor vai fazer mais um discurso e vai contar uma parábola para nos ajudar a trilhar esse caminho, um caminho que não é possível não ser trilhado, que não é possível renunciar. Pedro vai aproximar-se do Senhor e vai pensar que já chegou a abundância. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Claro que Pedro não está falando aqui como um número que represente uma quantidade, mas um número simbólico, um infinito. E Jesus vai dizer assim, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não pode ter limite para o nosso perdão. Sabe aquela coisa que nós dizemos para algumas pessoas? Eu te perdoo, mas dessa vez que não aconteça de novo. Isso não é cristão, porque faz parte da nossa finitude o errar, o não fazer o bem que queremos, mas fazer o mal que nós não queremos. Então, assim como nós vamos precisar muitas vezes do perdão de Deus, é necessário que nós também muitas vezes perdoemos os nossos irmãos. Então Jesus vai contar uma parábola. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Então trouxeram um que devia uma enorme fortuna. Como não tivesse com que pagar, o rei determina que fosse vendido ele, a esposa, os filhos e tudo que possuía para pagar a dívida. Então ele caiu aos pés do patrão, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Ou seja, ele não pede perdão da dívida, ele pede um prazo. O patrão teve compaixão e perdoa toda a dívida. Ele pede alguma coisa e recebe muito mais do que aquilo que pediu. Mas o raciocínio deste homem é assim, que uma coisa é a dívida dele com Deus, a outra coisa é a dívida de alguém com ele. Então, saindo dali, vem alguém que deveria para ele pouquíssima coisa, 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocar, dizendo: paga-me o que deves. O companheiro vai falar a mesma coisa: dá-me um prazo, o mesmo pedido, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Os outros empregados ficaram indignados, tristes, e procuraram o patrão para lhe dizer. Então, ele vai buscar aquele empregado que já tinha sido perdoado e vai dizer: eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, para que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. O que acontece, meus caros, nessa parábola? Para o empregado, ele separava a sua relação de devedor com a sua relação de credor. Enquanto ele devia, ele quis ser perdoado, pediu um prazo e foi perdoado e se alegrou por isso, de uma grande dívida. Então, na parábola se usa a medida de moeda daquele tempo, é uma dívida imensurável aquilo que ele tem. Em relação ao que deviam para ele, era uma coisa exorbitante, e o que devia era praticamente nada. E então ele divide no seu íntimo isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Uma coisa é quando nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, e outra coisa é quando o nosso irmão nos faz o mal. Então nós temos outro critério, nós temos outra medida. Para o patrão, não. Ele é o pai de todos e ele sofre com todos o sofrimento do seu povo, com a dívida não só daquele que deve a ele, mas com a dívida de quem deve para quem devia para ele. Então assim é o nosso Deus. Ele quer perdoar a todos, ele perdoa a todos e quer que nós nos perdoemos. Como nós teríamos um mundo belo, lindo, se nós tivéssemos a dimensão do perdão. Isso que nós desejamos, por exemplo, em uma guerra da Rússia e Ucrânia, por que não se perdoa? Por que se leva a uma situação dessa, de destruindo cidades, que depois tem que ser reedificada e, sobretudo, matando pessoas, matando inocentes, e desejamos que se perdoem, mas nós devemos nos perdoar no nosso pequeno, na nossa vida cotidiana, na nossa família. Nós não busquemos a vitória, busquemos a paz, e essa paz é fruto do perdão. Nós hoje rezamos assim na coleta: ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Tenham todos um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.